Amém? Então vamos lá, o tema da nossa mensagem hoje é profetizando no vale. Você pode repetir comigo? Profetizando no vale. Aleluias. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Salmo 84. Eu só passar algo para vocês aqui quando nós formos falar acerca do livro de Salmos. Salmos é 84. Que algumas pessoas falam assim, Salmos capítulo 84. Não, Salmos não tem capítulo. Salmos é 84. E Salmos não tem versículo, é verso. Então, se você for ler, é Salmos 84, a partir do verso 1. Amém? Então, Salmos de número 84, eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque eu já li mais algumas centenas de vezes, e estou apegado a ela, mas vai estar passando aqui, você pode acompanhar. E os Salmos começam assim: como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. A minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes. Um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, converte-no num lugar de fontes, com uma boa chuva de outono, que ainda o cobre de bênçãos. Caminhando com vigor sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho acerca desses salmos, que é um salmos que está no meu coração. Eu amo demais esses salmos, porque esses salmos ele é muito profético. Porque aqui, querido, é um tempo em que o povo está peregrino, indo a Jerusalém para adorar ao Senhor. E eles estão a caminho de Jerusalém para adorar ao Senhor, e no meio do caminho, na caminhada, no processo, eles se deparam com um vale de lágrimas, o vale de Baca. Só que o interessante que nós precisamos aprender, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, é que quando nós entramos no vale, a nossa atitude, a nossa posição vai determinar se nós vamos permanecer ou se nós vamos sair. Porque aqui ele descreve assim, ao qual passando pelo vale. Ele já entra profetizando que ele não vai permanecer, que o vale é apenas algo temporário, que ele está passando. E é profético por quê? Porque todos nós aqui estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial, a Jerusalém que vai descer dos céus, amém? Então todos nós estamos nessa condição de caminhar até chegarmos a Jerusalém celestial. E o que é interessante é que todos nós vamos passar por um vale. Todos nós um dia vamos nos deparar com um vale. E esse vale de Baca, ele é conhecido como vale de lágrimas. Por quê? Porque neste vale existem algumas árvores, poucas por ser um vale, mas tem umas árvores chamadas balsameiras ou amoreiras. E dessas árvores são as árvores que eles tiram o bálsamo. Mas como é retirado o bálsamo? O bálsamo ele precisa que você corte a árvore, que você risque ela, e conforme você vai cortando ela, ela vai destilando o bálsamo. E aí eu meditando nisso, pesquisando e buscando a respeito disso, o Senhor falou comigo assim: na caminhada, nós vamos ter momentos que vão nos ferir,
Vão ter momentos que nós vamos chorar, mas para cada choro eu vou ter um bálsamo para a sua vida. Então, querido, é no processo da caminhada, é caminhando e chorando, mas para cada lágrima, para cada choro, Deus tem um bálsamo para a sua vida. E por que, querido, profetizar no vale? Porque você vê aqui que no versículo 6 ele diz: ao atravessarem o vale de lágrimas, o de Baca, converte num lugar de fontes. Ou seja, eles estão passando no vale, mas estão profetizando. Nós estamos passando, mas o Senhor vai converter esse vale numa fonte. Apóstolo Paulo diz aos Coríntios o seguinte: nós não andamos por vista, mas por fé. Você pode não estar vendo agora, mas se você profetizar e você crer, você pode viver aquilo que você está profetizando. Só que muitas vezes nós nos deparamos com um vale, olhamos para as impossibilidades e nos paralisamos. E esquecemos que servimos a um Deus das impossibilidades. A Bíblia diz que Deus ele abre porta onde não tem porta. Que Ele chama a existência aquilo que ainda não existe. Então, a partir do momento que nós aprendemos com isso e confiamos no Senhor, eu creio que a nossa expectativa diante do vale muda. Porque você pode estar passando hoje por uma situação difícil, mas a sua confiança no Senhor e aquilo que você vai profetizar sobre a sua vida é o que vai determinar o tempo do seu vale. Seu vale pode ser 40 anos, como pode ser 40 minutos. Esse vale de lágrimas, esse vale de Baca, dentro da geografia bíblica, também vão descrever como o vale de Elá. O mesmo vale em que em 1 Samuel 17 se levanta um gigante chamado Golias e afronta o exército de Israel. Aquele homem, eu até falei sobre isso na rede de jovem, aquele homem ele se levanta e diz: eu sou o filisteu, gigante de Gate. Ou seja, o inimigo ele sabe quem ele é. E muitas vezes nós, povo de Deus, ainda não compreendemos quem nós somos. Ele fala: e vocês, servos de Saul, deixaram de ser exército do Deus vivo para serem servos de Saul, servos de um rei que se acovardou e se amedrontou diante da afronta de Golias. Mas aí o Senhor levanta um menino, um jovem, que não temos a noção exata da sua idade, mas compreende-se entre 17 a 20 anos. E ele fala: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Alguém naquele campo, naquele vale, se posicionou mediante a afronta. Uma afronta que já durava 40 dias e 40 noites e ninguém se levantava para profetizar ou para encarar de frente aquela situação, aquele vale. E muitas vezes nós estamos assim, nós lemos a história, mas não nos posicionamos mediante aos vales que nós passamos na vida. Nós não nos posicionamos diante as afrontas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Aquele gigante olha para Davi e fala assim: por um acaso eu sou algum cachorro para você vir a mim com pedras e pau? Davi olhou para ele e falou assim: você pode vir a mim com espadas, com escudo e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha confiança e sabia no nome de quem ele estava indo. E o interessante é que a primeira coisa que Davi pegou para ir diante daquele gigante foi um cajado. A Bíblia diz que ele pegou um cajado, uma funda e 5 pedras. Cajado fala de identidade, cajado fala de autoridade. Davi, ele sabia muito bem quem ele era e a quem ele servia. E ele chegou diante daquele vale, olhou para aquele gigante e profetizou: ainda hoje,
o Senhor vai me entregar você nas minhas mãos. Eu vou te derrubar e vou cortar a tua cabeça. Querido, ainda não tinha acontecido nada, era apenas ainda um duelo. Estava apenas um diante do outro. E Davi simplesmente olhou para ele e falou assim: hoje o Senhor vai me entregar você nas minhas mãos. Eu vou cortar a tua cabeça hoje e vou retirar a afronta do meio de Israel. É a sua posição diante da afronta, diante do vale, que vai determinar a sua vitória. Por isso hoje o tema da mensagem é profetizando no vale. Qual tipo de vale você tem passado hoje? Qual é a afronta que você tem enfrentado hoje na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que já perdura alguns dias, alguns anos, e você não toma uma postura, uma decisão e dizer: eu sou servo do Deus Altíssimo, e hoje essa afronta cai por terra no nome de Jesus. Você precisa determinar e confiar no Deus a quem você serve. Você vai ver aí, querido, ele vai dizer assim, no versículo 7, verso 7, caminhando com vigor, sempre crescente. Ele não diz caminhando desanimado, sempre para baixo, não. Ele diz caminhando sempre com vigor. Sabe por quê? Porque quando a gente sabe em quem nós temos crido, nossa força a gente sabe que vem do Senhor e ela se renova a cada manhã na presença de Deus sobre as nossas vidas. Não somos nada e sem Ele nada podemos fazer, porque Ele declarou isso: sem mim nada podeis fazer. Mas Ele falou: em mim obras maiores vocês vão fazer. Sabe o que é isso? É delegar autoridade para os filhos. E os filhos precisam tomar posse dessa autoridade. Então, quando você se posiciona como um guerreiro no seu vale, quando você se posiciona como um guerreiro no meio da sua afronta, e você diz para ela quem você serve, e determina para ela o tempo dela na sua vida, a sua história muda. A sua história muda, o seu vale muda. Porque nós temos que confiar e temos que profetizar acerca da nossa situação, da qual nós estamos passando. Não podemos, Senhor, nos aceitar as afrontas como Israel aceitou durante 40 dias e 40 noites de um gigante. E Deus teve que levantar um menino, um jovem, para mostrar para todo um exército como é que se vence uma batalha. E tem um versículo que me chama muita atenção. Eu anotei aqui, é Romanos 8. Romanos 8, 19. Diz assim, eu vou lendo aqui na minha versão: a própria natureza criada aguarda, com vívido anseio, que os filhos de Deus sejam revelados. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. No meio daquela batalha, um exército paralisado, mas Deus levantou um filho. Deus levantou um filho com autoridade para profetizar sobre aquela situação. E quem venceu, querido? Davi. Sabe por quê? Porque ele chamou o Deus dos exércitos, que luta com ele e luta também com você e comigo. Quando entendemos isso, a nossa vitória, ela vem, porque ela não vem na minha força, mas vem na força daquele que me comissionou para a sua batalha. Amém? Eu vou ler aqui alguns textos, nós vamos viajar um pouquinho na Bíblia, porque eu quero falar um pouquinho disso, eu quero falar um pouquinho de vale, de algumas situações que aconteceram e de que homens se levantaram com força no Deus a quem nós servimos
E a vitória veio porque eles confiaram, eles decidiram confiar no Deus a quem eles serviam. Então hoje, nós precisamos aprender isso. Eu quero crer, querido, que nós vamos sair daqui hoje convictos e cheios de esperança e vigor na presença do Senhor, porque é Ele que tem nos dado vitória, e é Ele que vai nos tirar do vale, é Ele que vai tirar a afronta da nossa casa, da nossa vida. Eu não sei a situação em que você se encontra, ou que você está passando, mas eu não me interessa o que você está passando, porque eu sei ao Deus que eu sirvo, e eu sei que Ele pode mudar toda e qualquer situação, todo e qualquer quadro desfavorável, porque Ele é poderoso. Amém? Aleluia. Se quiser pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é poderoso. Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Vamos ler um pouquinho de Bíblia, amém? Aleluia. Versículo 24, em 2 Reis 6, diz assim: Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou todo o seu exército para sitiar e atacar Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até a grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher lhe gritou: Socorre-me, Senhor meu rei. Diante do que respondeu ele: Se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim o rei lhe indagou: Que te aconteceu? E ela explicou: Esta mulher me disse: Entrega teu filho para que o comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: Agora, pois, dá-me o teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Assim que o rei ouviu aquela mulher, disse, rasgou as suas vestes enquanto caminhava pelo muro. E o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. Então disse o rei: Que Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final deste dia. Eliseu estava sentado em sua casa, e os anciãos sentados com ele. O rei fez-se proceder por um mensageiro. Mas antes que chegasse até ele, Eliseu declarou àquelas autoridades: Viste como esse filho de assassino mandou cortar a minha cabeça? Ficai, pois, atento. Assim que o mensageiro chegar, fechai a porta e empurrai-o, deixando-o para fora, e a porta trancada. Porventura ele não será imediatamente seguido pelos passos do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e declarou: Isso é um castigo que vem de Javé. Que razão teria ainda para ter esperança no Senhor? Só até aqui, para nós falarmos um pouquinho. Olha a que ponto chegou a situação daquelas pessoas. Uma crise, uma fome severa, a ponto de o povo de Samaria estarem praticando canibalismo, estavam comendo seus próprios filhos, mediante a fome terrível e severa que estava acontecendo em Samaria, pois ela estava sitiada pelos sírios. E vocês vão ver que eles estavam, o preço absurdo que eles estavam pagando por uma cabeça de um jumento e 8 ciclos de prata por um copo de esterco de pombo. Olha a situação absurda e gravíssima que aquele povo estava passando. E o rei
ele manda um mensageiro até a casa do profeta Eliseu para dizer que ia mandar cortar a cabeça dele, porque eles entenderam que aquela situação era culpa de Eliseu. Mas olha só o que Eliseu faz. Ele manda que segurem do lado de fora o mensageiro, não deixe ele entrar, feche a porta, porque ele precisou se recobrar no Senhor e buscar o entendimento de Deus para aquela situação. Em momentos da nossa vida, eu creio que ninguém chegou ao ponto dessa página, desse capítulo 6, de ter esse tipo de situação, mas nós estamos falando de várias, estamos falando de situações extremas e difíceis. Mas eu quero dizer o seguinte para você, você que está passando hoje por uma luta, está passando hoje por uma dificuldade, entenda, você ainda está na página 6. Acalma, Deus está escrevendo a página 7 para você. Todo caderno, querido, ele tem um lado, você escreve e depois você vira a folha. Tem uma outra folha em branco para você escrever. Se essa primeira folha está escrito e está passando ali uma prova, uma situação difícil, acalma. O Senhor está escrevendo a próxima página da sua vida. Não desiste, não desanima. Aquele povo, querido, estava querendo matar o profeta. Eles estavam passando por uma situação que eles mesmos começaram a murmurar entre si. Será que vale a pena termos esperança no Senhor? E aí o profeta se levanta e faz a seguinte declaração, capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor: amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderá tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu verás com teus próprios olhos, contudo, dessa fartura não comerás. Olha que o profeta, querido, se levanta numa situação extrema, o povo ali querendo arrancar a cabeça dele, o povo ali passando uma fome, uma necessidade extrema, ele levanta e fala assim: amanhã, e eu quero aqui, querido, como profeta do Senhor, dizer para você, que se você crer, amanhã, Deus vai começar a responder muitas coisas que você tem buscado nele. Eu estou falando, amanhã, a essas horas, muitos aqui vão ter notícias e respostas daquilo que tem buscado no Senhor. Tenho certeza que ninguém aqui está passando a extremidade que esse povo aqui estava passando de fome e canibalismo. Mas se levantou um homem, a qual a terra estava aguardando a sua revelação de filho. E quando o profeta se levantou como filho e profetizou, querido, Deus, Ele é Deus e Ele é maravilhoso. Todas as vezes nós passamos por situações difíceis, Deus já sabe o que vai acontecer, mas Ele aguarda a sua posição. O povo está ali há dias, quem sabe anos, passando uma situação severa, extrema. E de repente se levanta um homem, um profeta e fala: amanhã esse quadro vai mudar. O povo até então, aquele mensageiro que foi lá para matar o profeta, falou assim: nem que o Senhor abrisse todas as janelas dos céus, isso poderia acontecer. E o profeta falou assim: você somente vai ver com os teus olhos, mas você vai morrer. Sabe o que é isso, querido? São pessoas que estão em nosso meio, mas são incrédulas àquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Tem muitas pessoas que só vivem assim, só assistindo
Sabe por quê? Porque não se posicionam para tomar posse daquilo que o Senhor tem para a vida delas. Sabe aquele paralítico do tanque de Betesda? 38 anos, vendo as pessoas mergulhando no tanque, saindo curadas, ele só assistindo. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus para ir lá e levantar aquele homem, ele está lá até hoje. Muitas pessoas são assim, irmão, muita incredulidade. O Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e falou: sabe o que paralisa uma conquista? A incredulidade e a dureza de coração. Aquele homem ficou incrédulo à profecia do profeta. E aí, querido, quando um profeta se levanta e fala que o Senhor vai fazer, querido, o Senhor faz. Quando um profeta determina algo, querido, o Senhor faz, porque o Senhor, ele atende à voz do filho. Assim como um pai faz tudo pelo filho, o nosso pai faz tudo pelos seus filhos. E aí aquele cerco sírio terrível. E aí a narrativa do texto vai declarando aqui que tinham 4 leprosos. Eles estavam no meio, eles não estavam nem no cerco dos sírios e nem dentro da cidade, porque eles tinham que estar realmente, de fato, separados porque eram leprosos. E eles olharam um para o outro e falaram assim: meu irmão, vamos lá invadir o território dos sírios. Porque se eles matar a gente, eles só vão adiantar o que já está acontecendo com a gente. Mas se der comida para a gente, pelo menos ainda se prolonga um pouco mais a nossa vida. Eles estavam tão desesperançados que eles falaram: se a gente for lá e matar a gente, estamos mortos, já estamos mortos mesmo, somos leprosos, já estamos a ponto de morrer mesmo. Mas se ele der comida para a gente prolonga mais um tempo nessa terra. E a Bíblia vai descrever que conforme aqueles 4 leprosos iam caminhando para dentro do arraial dos sírios, a Bíblia fala que o Senhor fez ecoar dentro do acampamento dos sírios um barulho como de um grande exército vindo na direção deles. Imagina, querido, 4 leprosos, morrendo de fome, sem ter dias, sem ter comido nada, desfalecidos, caminhando, quem sabe, um empurrando o outro, porque não tinham forças para andar. E os leprosos, antigamente, alguns já tinham perdido até mesmo membros, porque a pele, a carne apodrecia, e muitos caíam, pedaços de orelha, dedo, iam caindo. E aqueles homens ali, caminhando, um empurrando o outro: vamos lá, a gente vai chegar lá. E aí Deus fazendo ecoar dentro do acampamento dos sírios um barulho como de um grande exército vindo na direção deles. E eles olham e falam assim: meu irmão, vamos embora, porque Israel está vindo contra nós, e eles com certeza ajuntaram outros exércitos para se fortalecerem, para vir contra nós. Então vamos embora, porque Israel está vindo contra nós. E 4 leprosos caminhando dentro daquela cidade. E o povo indo embora. Imagina os mensageiros sírios. Meu Deus. Você está ouvindo? Meu Deus, isso é barulho de um grande exército. Olha quantos cavalos devem estar vindo. Olha o barulho, até chega a estar tremendo. Meu Deus, vamos embora, porque está vindo um exército gigantesco contra nós. E 4 leprosos. E o povo sírio batendo em retirada. Sabe por quê, querido? Porque não eram os leprosos, querido. Era o exército do Deus vivo que já estava ali adiante deles, fazendo se cumprir a palavra que o profeta havia liberado no dia anterior. Então nós somos os profetas que precisamos aprender a profetizar contra a esperança. Profetizar no caos. Profetizar nas lutas, nas dificuldades. Porque quando isso acontece, não é o meu nome que é conhecido, mas é o nome do Senhor que é engrandecido. É o nome do Senhor que é engrandecido por toda a terra. Aqueles 4 leprosos
chegam naquela cidade e ficam admirados porque não tinha mais nenhum soldado dentro daquela cidade. E a Bíblia diz que eles se fartam, eles comem porque já estavam desfalecendo, eles comem, eles bebem. E aí eles pensaram, vamos esconder algumas coisas, porque vai que eles voltem, né? E aí a gente vai perder tudo isso aqui. Então, como eles também não tinham forças para carregar nada, eles esconderam no meio da mata algumas coisas e falaram, agora vamos voltar lá e vamos chamar o povo para vir comer também. Olha como é que Deus é incrível, irmãos. Ele usa 4 leprosos, excluídos da sociedade por conta da sua condição. Aqueles homens encontram alimento, roupas, ouro em abundância. Eles comem ali porque eles já estavam desfalecendo, mas eles falam assim, calma aí. Nós somos leprosos, mas nós sabemos que nós precisamos aprender a dividir as coisas. Eles voltaram para o acampamento de Samaria para chamar o povo. Venham comer porque o Senhor nos deu comida em abundância. Querido, olha o entendimento de 4 homens leprosos, excluídos da sociedade, não podiam viver em meio à sociedade pela sua condição, mas quando eles encontraram alimento, eles falaram assim, não, aqui tem para todo mundo, vamos compartilhar com todos. E muitos de nós éramos assim, éramos como leprosos, e o Senhor nos curou. E o Senhor hoje espera que você se levante para ir buscar um povo que está faminto, que está sedento, e trazer eles para cá, no lugar da padaria de Deus, a padaria celestial de Deus, onde tem o pão da vida, que desceu do céu para nos alimentar, e esse alimento que vem sobre as nossas vidas, ele não nos gera mais fome, porque agora a nossa fome, a nossa sede é de Deus. O Senhor espera, querido, que vocês se levantem, porque tem uma multidão de pessoas famintas, esperando pela sua atitude, esperando pelo seu posicionamento, esperando pela sua direção. Venham, pode me seguir, porque eu vou levar vocês para onde tem alimento para todos. Aqueles homens chegam no acampamento e, como o profeta proferiu, todos ali se alimentaram, pegaram vestes, todos os despojos de uma guerra que nem houve guerra. O Senhor expulsou todos aqueles soldados. Normalmente as pessoas têm direito aos despojos quando vence um exército. Ali eles não precisaram nem lutar, querido, porque foi o Senhor que já foi à frente e lutou as guerras dele. Assim como o Senhor falou para Jeremias, nessa peleja, não tereis que pelejar, porque eu, o Senhor, pelejo por vós. Ali foi uma palavra que Deus fez para Jeremias. Se cumpriu ali também. Porque aquele povo não precisou puxar espada, aquele povo não precisou lutar, mas o Senhor foi à frente e pelejou por eles, e entregou na mão deles todo o alimento que eles precisavam. Porque se levantou um profeta em meio ao caos e falou, amanhã tem provisão de Deus para a sua vida. Amanhã tem provisão de Deus para a sua vida. Amanhã tem provisão de Deus para a sua vida. Amanhã tem provisão de Deus para a sua vida. Amanhã tem provisão de Deus para a sua vida. Assim como Josué olhou para aquele povo e falou, santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós amanhã. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Estamos caminhando para o fim. Eu quero abrir com vocês agora em Lucas 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que no determinado dia,
Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da areia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes disse: Ide para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Só até aí. Olha que interessante, Jesus ele está vindo caminhando, e uma grande multidão o seguia e o espremia. Ele viu que naquele momento ia ficar difícil para ele pregar a palavra, para ele ensinar. Mas ele viu o quê? 2 barcos. E ele escolheu o barco de Simão Pedro. Ele entrou nesse barco e falou: Simão, afasta só um pouquinho, porque eu quero ministrar para essa multidão. Mas a Bíblia diz que aqueles homens que tinham descido dos seus barcos estavam lavando as suas redes, porque a sua pescaria não veio nada. Só tinha as impurezas, as sujeiras que tinham pego naquele lago. Tinha sido uma noite frustrante, uma noite decepcionante, porque Pedro declara que ele trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Querida, a grande satisfação de um pescador é pegar peixe, irmão. Quem é que gosta de sair para pescar e voltar? Pô, não peguei nada, mas foi legal. Bom, o legal da pescaria é você pegar um peixe. E naquela época, a vida da família de Pedro dependia do peixe, porque era o alimento que ele levava para casa e também era o seu trabalho, porque eles vendiam aquele peixe e daquele peixe eles compravam outras coisas. Então ali não era simplesmente uma noite sem pegar nada, mas era um homem que ia chegar dentro de casa e não tem nada para dar para os seus filhos. Era um homem que não tem nada para vender e quem sabe levantar um dinheiro para pagar as suas dívidas. Eram muitas circunstâncias que estavam envolvidas naquela situação. Não era simplesmente uma noite em que ele não pegou o peixe, mas era um momento em que ele ia chegar em casa e falar para os seus filhos: hoje não temos nada para comer. Hoje não tem providência, hoje não tem nada. Hoje eu trabalhei a noite toda e não consegui pegar nada. Mas Jesus entra no barco dele, ele abre mão das redes, não sei se permaneceu suja ou não, mas sei que ficou no barco. E o Senhor falou para ele assim: Pedro, depois de ter ensinado a palavra, Jesus olhou para ele e falou: Pedro, lança a rede em águas profundas. Aí o pescador pensando, né? O filho do Zé, carpinteiro, quer ensinar para um pescador como se pega peixe. Muitas vezes nós pensamos assim. A gente olha para as impossibilidades, para as dificuldades e fala: ele não sabe de nada, está falando isso, mas não está vivendo o que eu estou vivendo. Você que não conhece o Deus que você serve. Você que ainda não conseguiu entender ao Deus que você serve.
Pedro olhou para ele e falou: Senhor, trabalhei a noite toda, eu estou cansadão. Pô, vou lançar a rede. Não vai vir nada de novo, porque hoje o mar não está para peixe. Vou ficar cansado, vou me decepcionar novamente, mas vou confiar na tua palavra. Vou confiar na tua palavra e sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ah, querido, se eu for você, estava aplaudindo ao Senhor. Sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. É confiando na sua palavra. Eu não vi peixe nenhum. Eu passei a noite toda sem ver nada, mas confiando na tua direção, confiando na tua palavra, eu vou lançar a rede. Pedro lança a rede, querido. Quem sabe ali na sua incredulidade, porque a Bíblia diz que ele lança e logo ele puxa. Porque ele falou assim: meu irmão, eu sei que não tem peixe. O mar hoje não tem peixe, os caras foram embora. Ele lança a rede e já puxa. Quando ele puxa, irmão, ele sente um peso diferente. Ele fala: pô, o negócio aqui está diferente. E começa a puxar, ele começa a ver uma quantidade enorme de peixe. E aí Pedro nos ensina mais uma vez. Ele vai e faz o quê? Bora tudo no barco dele e vai embora? Não, ele chama os outros. Vem porque tem peixe para todo mundo. Porque, querido, quando um homem decide confiar na palavra de Deus, Deus dá peixe para ele, e não somente para ele, mas para todos que estão à sua volta. Quando Deus derrama a providência dele sobre a tua vida, Ele alcança a tua parentela, Ele alcança a tua família, Ele alcança os teus amigos, e todos veem a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida. Aleluias! Aleluia, nosso Deus, Ele é maravilhoso, querido. Ele olhou para 2 barcos, mas Ele viu em um a possibilidade, porque Ele conheceu o coração de Pedro e sabia que Pedro saberia dividir. Quando Deus nos alcança com a sua provisão, querido, Ele não tem somente para você, mas a sua bênção vai ser tão grande que você vai compartilhar com todos os que estão à sua volta. Como você está hoje? Quer já chamando o Ministério de Louvor para ir se preparando. Como você se encontra hoje? Qual é o tipo de impossibilidade que você está passando? Qual é a luta que você está enfrentando e que essa luta está tentando tirar a sua esperança? Hoje, não sei quanto a vocês, mas uma das coisas que eu mais ouço de algumas pessoas é: estou desanimado. Mãe, por que você não foi na célula hoje? Pô, estava desanimado, meu líder. Cara, por que você não foi no culto? Estava desanimado. Olha, Pedro, Senhor, estou desanimado. Passei a noite toda. Estou cansado. Eu joguei a rede várias vezes e nada aconteceu. Mas sabe por que ainda não aconteceu, querido? Porque você está lançando nas suas forças. Você está confiando no seu braço, no seu potencial. Você está confiando naquilo que você sabe fazer. Decida hoje entregar nas mãos daquele que tudo pode. Decida entregar hoje nas mãos daquele que tudo sabe, daquele que te conhece, daquele que conhece o seu deitar e o seu levantar, daquele a qual Davi diz: Senhor, se eu for lá no inferno, o Senhor estará lá, se eu subir aos altos céus, o Senhor também estará lá. Como posso eu me esconder de ti, Senhor? Tu me sondas e me conheces. Tu esquadrinhas o meu coração e a minha mente. Então, querido, o Senhor sabe quem você é. Ele conhece as suas limitações. Mas a terra aguarda com grande ávida expectação pela manifestação dos filhos de Deus.
Se tem filho de Deus aqui hoje, você pode se manifestar hoje? Você pode dar glória a Deus hoje, compreendendo que você é filho de Deus? Será que tem algum filho de Deus aqui hoje? Será que nós temos filhos de Deus aqui hoje? Que compreenderam essa palavra, que entenderam para qual aquilo que o Senhor te chamou. Uma coisa que eu quero dizer para você: toda a sua trajetória de vida, toda a tua família, pode estar dependendo apenas de um posicionamento seu. Muitas coisas na sua vida não acontecem, às vezes você questiona Deus, você fala: Deus, por que não está acontecendo? Por que eu tenho orado, Senhor, pedindo tal coisa e não está acontecendo? E Deus fala assim: meu filho, é porque você está pedindo demais, mas está agindo de menos. Moisés se deparou de frente ao Mar Vermelho. O povo falou assim: Moisés, e agora? Será que lá no Egito não tinha cemitério para enterrar todos nós lá, não? Moisés falou assim: vamos orar. Deus falou assim: Moisés, por que clamas a mim? Não é mais tempo de orar, é tempo de marchar, Moisés. Começa a marchar, Moisés. Toma o teu cajado, pega esse na tua mão, o teu cajado. O que é o cajado? Cajado é a identidade de pastor. O que é o cajado? Cajado é a autoridade daquele que foi chamado por Deus. Pega, Moisés, a tua identidade, mostra para eles quem você é. Tenha confiança e toca nesse mar. E quando você tocar no mar, você vai ver o milagre que eu vou fazer nessa noite. Moisés pega o seu cajado, pega a sua identidade, pega a sua autoridade e toca no mar. Quando ele toca no mar, o mar começa a se fender, começa a se abrir e fazer duas paredes para o povo atravessar. Sabe o que eu aprendo com isso? É porque muitas vezes a gente fica horas e horas e horas orando, muitas vezes questionando o porquê que não está acontecendo, quando Deus está só esperando você se manifestar como filho. Quando você chega na casa de alguém, você fica todo... senta aqui, aí tu fica sem graça, aí tu pede um copo d'água, está todo sem graça, acanhado. Mas quando tu chega na casa do teu pai e da tua mãe, tu abre a geladeira, tu pega água, tu pega coca, tu está à vontade, deita no sofá. Deus, filho, Ele não quer filhos acanhados. Deus quer filhos que conhecem o Pai.